Oi, gente, mais uma vez aqui ao vivo no Facebook do Colégio Platão para trazer para você informações a respeito das obras que serão cobradas na prova da etapa 2 do PAS-UEM. A prova será nesse próximo domingo e a gente tem 7 obras. Então, olha só a missão do Luiz Felipe, porque a missão é toda dele, de falar sobre 7 obras num tempinho desse tamaninho, né? Uma revisão bem ligeirinha para você, para que você conheça um pouco dessas 7 obras. Está sendo notificado aí? Pega o seu link, pega o seu Facebook e vamos lá, vamos compartilhar nas nossas páginas pessoais para que outras pessoas possam assistir e quem sabe ter a vida um pouco facilitada nesse domingo. Eu estava comentando agora há pouquinho, né, aqui, que no semestre passado, no vestibular de inverno, gente, foi impressionante, né, a presença de pessoas que assistiram o vídeo. Não assistiram necessariamente na hora, no ao vivo, assistiram depois, porque aí a pessoa vai lá, está pesquisando alguma coisa, identifica o vídeo e consegue visualizar o vídeo depois com as informações a respeito das obras. Então, é muito legal isso. E a gente quer fazer exatamente isso dessa vez. Então você vai pegar o vídeo, vai compartilhar no seu perfil, vai avisar todo mundo. E o Kevin Santos já está acompanhando aqui. Legal, Kevin? Kevin com a gente, muito obrigado, Kevin, por prestigiar. E deixa eu aqui mandar aqui pro meu Facebook pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui direitinho. De vez em quando eu levo um show aqui do nosso, do sisteminha, me derruba. Eu me perco todinho, isso acontece. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para o pessoal acompanhar também no meu perfil pessoal. Vamos lá, compartilhar. Deixa eu ver aqui, já tem alguns compartilhamentos. Deixa eu colocar hoje assim: estou ao vivo com as obras literárias do PAS. Gostaria, na verdade, do PAS-UEM. Vamos lá. Ok, beleza. Muito bem, compartilhado no meu perfil pessoal. E você pode fazer isso também. Luiz, muito legal estar com você de novo. Tudo bem? Tudo bem. Passou bem de ontem? Com certeza, graças a Deus. Então tá ótimo, querido. A gente tem 7 obras. E você já separou, inclusive, por tempo, é isso? Isso mesmo, já está na sequência do que os alunos que vão prestar o PAS na segunda fase aqui. A gente tem o romantismo, logo em seguida o realismo, depois nós temos o simbolismo e para finalizar a festa literária, né, do PAS, o pré-modernismo. E são 7 obras para quem vai fazer a etapa 2. Gente, bastante livro. Amanhã tem mais. Amanhã são 10. Amanhã o professor Toninho que vai ficar com a missão de falar 10 obras em 30, 40 minutos. Primeira obra que a gente vai falar, Macário de Álvares e Azevedo. Depois nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Gonçalves Dias, Melhores Poesias. E por fim, desse período romântico, Zé de Alencar e Iracema, Lenda do Ceará. Depois a gente fala sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Nós vamos falar também sobre poesias completas de Cruz e Souza, Augusto dos Anjos com Eu e Outras Poesias e Monteiro Lobato com Negrinha. Essas são as obras que nós vamos discutir. Detalhe, pelo menos 4 dessas obras já foram discutidas amplamente quando a gente teve o vestibular de inverno. Então o que a gente vai fazer? Falar um pouquinho mais rapidamente dessas obras, mas nós vamos disponibilizar nos comentários o link das conversas que nós tivemos lá em julho. Então, se você quiser mais detalhes sobre essas obras, você pode assistir depois, que aí a gente tem mais detalhes para você de Iracemas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Augusto dos Anjos com Eu e Outras Poesias e de Negrinha com Monteiro Lobato, ok? Então vai ficar no link para você. Bom, você já disse aqui que são 4 períodos, como 4 escolas literárias, podemos dizer assim, mas que tem alguns buraquinhos aqui no meio, né? A gente teve aqui na cobrança feita pela UEM algumas, digamos, escolas que não foram mencionadas, se a gente for falar num período cronológico, é isso? Isso mesmo, né? Aqui no ensino médio a gente procura dividir a literatura em escolas literárias. Então, a gente tem o romantismo que acontece
A primeira metade a gente costuma dizer, em sua maioria, do século XIX. O realismo acontece também na segunda metade já do século XIX. Só que o realismo, eu costumo conversar com os alunos que eles se dividem em três tipos. O realismo realista, que é o machadiano, o realismo naturalista, que é o naturalismo que a gente não tem aqui, e o realismo parnasiano, eu digo assim, que é o realismo dentro da poesia, dentro dos poemas, que também a gente não encontra, não foi elencado para o PAS desse ano. Depois nós temos o simbolismo e logo em seguida já vai para o pré-modernismo, então acaba seguindo essa ordem. Lembrando que o pré-modernismo não é também uma escola literária. É um período aí que... Um período de transição também. Um hiato na literatura. A gente tem vários autores, mas não temos assim uma característica muito definida, como a gente tem, por exemplo, no romantismo, no realismo. Ok. Bom, a gente vai fazer então o seguinte, vamos falar um pouquinho das características da escola para depois a gente entrar nas obras. Obras românticas, se a gente pensar especificamente nessa escola, o que a UEM pode cobrar? Olha, eu falo para os alunos, né? Vamos pensar no título, como a gente falou ontem, né? Quando a gente fala, olha, essa pessoa é romântica, né? A gente já tem que tentar entender que é uma pessoa sentimentalista, às vezes uma pessoa dramática, fica facilmente triste. Então a gente encontra muito desse sentimentalismo dentro das obras românticas. Na minha opinião, talvez essa seja a principal característica. E é tão romântico a coisa que às vezes entra muito pessimismo, entra a questão do erotismo, sensualismo, mas também a questão do nacionalismo estará presente, a exaltação à natureza. É aqui que o Brasil mostra um pouco da sua cara, um tanto ainda idealizada. A gente viu ontem Barroco. Os personagens também são tanto idealizados? Nossa, muitíssimos. Eu digo para os alunos que os personagens são lindos. Você se apaixonaria pela Iracema à primeira vista. E eu tento retomar com eles. Imagine, né, talvez você morando numa selva, andando descalço, sem tomar banho, escovar os dentes, como seria a situação, né? E a Iracema é lindíssima, né? Incrível. É a Índia dos lábios de mel, de cair o queixo na hora de ver à primeira vista. Então são muitíssimo idealizados. Talvez essas sejam as características principais. E é claro, né? O romantismo é muito influenciado pela Revolução Francesa. Os ideais de liberdade estarão presentes aqui, ecoados. Ou seja, a questão da liberdade formal e a liberdade de expressão, de conteúdo, estarão muito presentes aqui. Eu tenho certeza que o professor Toninho retomará isso quando discutir as obras modernistas, essa questão da liberdade. Muito bem. Vamos então para Gonçalves Dias. Em Melhores Poesias, o que a gente encontra? Gonçalves Dias talvez seja não um poeta mais conhecido pelo seu nome, mas pela sua poesia, né? Os alunos aqui às vezes me veem no corredor da escola e começam a declamar: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. É de Gonçalves Dias, então? Dias. Olha só, se você não é tão fã de literatura, já descobriu que esse trechinho que é tão conhecido é de Gonçalves Dias. Se a gente pegar essa primeira estrofe, inclusive caiu no PAS do ano passado, na segunda fase, perceba, minha terra tem palmeiras. Está falando da sua terra nacional. Minha é meu, função expressiva da linguagem. E tem o quê? Palmeiras. Está falando da flora do Brasil, exaltação da pátria, onde canta o sabiá, de novo, falando agora da fauna. As aves que aqui gorjeiam, esse advérbio aqui, é porque ele estava exilado lá em Portugal. Os passarinhos aqui não gorjeiam como os de lá, como os do Brasil. Então há aí a exaltação da pátria. Gonçalves Dias também vai escrever poemas lírico-amorosos para suas musas, né? Os poetas são muito apaixonados. Eu já vi aqui que tem uma chamada Minha Musa. Minha musa não é como ninfa que se eleva das águas, gentil, com um sorriso nos lábios mimosos, com requebrosos, com ar senhoril. Uau! Olha que leitura, tá vendo? A leitura é tudo, pessoal. Não, mas a leitura certamente de quem entende, quem conhece da literatura, certamente tem uma expressividade diferente. Aqui eu fiz brincar. Perceba, Ronaldo, na sua leitura a gente encontra musicalidade, isso é uma das características, a volta às redondilhas é muito utilizado dentro da temática do Gonçalves Dias. O índio é a principal figura trabalhada nessa geração modernista. Lembrando que o romantismo é dividido entre a produção poética de poemas e a produção poética de prosa. E será dividido em três fases: primeira, segunda e terceira geração. Na primeira geração a gente encontra
o Gonçalves Dias, que é uma geração indianista ou nacionalista, e na segunda geração, que é conhecida como a geração do mal do século, a gente vai encontrar Macário, que a gente vai discutir daqui a pouco. Muito bem. Olha só, já que você falou sobre essa característica pessimista, que só folheando não tinha deixado marcado, ok? Nós temos aquele, ó, né, que é uma poesia, né? Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. E aí vai continuando. Essa é uma poesia e me parece que é bastante conhecida também, né? Muito bem. Essa daí seria o Iyuka Pirama, que é aquele que é digno de ser morto, tem de ser morto. O que acontece? A historinha é rápida. A gente tem a questão antropofágica dentro dos rituais indígenas, e o índio, o índio guerreiro foi raptado e ele deveria agora ser comido pela outra tribo. E acontece algo terrível. Ele acaba tendo medo, pavor, e ele pede um tanto socorro, porque ele fala que ele deixou o pai dele cego, e ele precisa voltar para cuidar do pai dele. Ele está prestes a morrer, nesse trecho que você lê. E o que acontece? Essa tribo então libera ele. Olha, já que você se amedrontou, você não merece ser digerido por nós. Então ele volta. Quando ele volta, o pai dele falou: meu filho, você também não é, ok? Porque filho meu que se amedronta diante da morte, filho meu, você também não é, ok? Fantástico. Esse Gonçalves Dias, mais algum aspecto que você acha que é importante destacar? Quem sabe alguma pegadinha pode ter dessa obra ou não? Acredito que não, seja mais isso mesmo. Macário, eu confesso que essa obra eu desconhecia. O Álvares de Azevedo não, mas o título não recordava. Álvares de Azevedo é impressionante, né? Ele é um dos poetas que acabam me estimulando a estimular essa meninada aqui. Ele morreu aos seus 21 anos. Teve uma produção pequena, mas foi um leitor voraz. E o que acontece? Por conta da sua grande leitura de grandes autores, ele pôde, na sua pequena produção poética, escrever uma literatura de alta qualidade, sendo assim um grande representante da literatura brasileira. O que é interessante do Álvares de Azevedo, como eu disse, ele faz parte da segunda geração modernista, que é conhecida como mal do século. Da segunda geração romântica. Isso, desculpa, da segunda geração romântica, que é a mais pessimista, que é a mais triste, erótica, desesperadora, o sentimentalismo é mais exacerbado, mais exagerado, tudo é mais exagerado. E aí Álvares de Azevedo ele escreve Macário, que é difícil até mesmo classificar qual que é o gênero dessa obra, se é uma peça teatral, se é algumas notas pessoais, uma espécie de diário, é difícil, mas é interessante a leitura. A gente tem que lembrar que Álvares de Azevedo foi um menino estudioso do direito, como eu disse, morreu aos seus 21 anos, e tudo isso, esses caracteres autobiográficos estarão um pouquinho aí. Perceba que a questão do satanismo está aí. Você acabou de abrir, ó, Macário e Satã. Olha os personagens, né? Macário, o protagonista, ele conversa com o próprio Satanás. Eles se encontram aí num estaleiro, vamos assim dizer, à estrada, e batem um papo sobre as coisas da vida. A gente tem que lembrar, eu lembro muito daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu acho que é bem parecido com isso. Aquela questão, olha, vamos beber um vinho aqui, vamos fumar um cigarro e vamos falar sobre literatura, sobre as artes. Isso daí está muito presente. Um outro personagem que também é bem interessante, que é amigo do Macário, é o Penseroso. E para você ver essa questão da morte, que ela também é presente nessa segunda geração, o Penseroso acaba tirando a sua própria vida, ok? E o Satanás, o Satã, né, vai lá para indicar e mostrar para ele que pode esquecer do Penseroso, que ele partiu dessa para uma melhor. Muito bem. Chama atenção aqui a obra. Eu achei bacana essa frase que você grifou. Fiquei pensando o que você pensou ao grifar. Né? Satã fala para o Macário: isso de mulheres, nem eu que sou o diabo as entendo. Você vê, né? O que o senhor Luiz Felipe pensou ao grifar? Polissêmico, né? Muito bem. Algum outro aspecto de Macário? Só isso mesmo. Iracema. Essa é uma obra que a gente discutiu bastante
para o vestibular, de inverno. Depois o Lucas, nosso supervisor de comunicação, inclusive vai colocar ali nos comentários o linkzinho para que você possa ter acesso à conversa, porque a conversa sobre a ACN foi bastante ampla, é uma obra fantástica. Mas aqui que a gente vai retomar rapidinho para quem está nos acompanhando ao vivo, o que a gente pode falar desta obra, porque José de Alencar, para muitos, tem gente que lê José de Alencar e fala assim, camarada é chato, mas ele é extremamente significativo na literatura brasileira. Por que ele é tão importante? A gente tem que entender a contribuição, aquilo com o qual ele contribuiu para a nossa literatura. A gente tem que ler a obra e não pensando, olha, essa obra está no vestibular, ela é boa. Eu tenho que ler. Por que ela é boa? Procurar esses aspectos e por isso que ela está no vestibular. Eu acredito que o professor tem que encaminhar o aluno dessa forma. E, por exemplo, a gente discutiu, como você já falou, muitas questões, e eu vou falar mais das questões hoje estruturais do livro, que eu acho que vale mais a pena. É fato que eu acredito que o PAS também vai cobrar muito o conteúdo, a história, o enredo. Então, o aluno, é difícil, né? Faltam dias aí para a prova, não sei como é que está a agenda dele. Se ele não leu, eu acredito que dá tempo. Mas, senão vai ter que correr para um resumo aí para tentar salvar a sua pele, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma questão que a gente classifica Iracema como prosa poética. Por que prosa poética? Inicialmente, Iracema, a Lenda do Ceará, como a gente já conversou, né? Ela foi escrita para ser poema, mas não deu muito certo. E o José de Alencar acabou transformando esses poemas, esses versos, numa prosa, um texto como um romance de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É muita poesia numa prosa, por isso prosa poética. Ou então um poema em prosa, um poema prosaico e assim vai. Outra característica que a gente pode ver, que a gente já conversou aqui, é a questão da idealização das personagens. São muito idealizadas. Iracema é lindíssima, ok? E acaba se apaixonando, eu diria, um tanto até exageradamente, pelo Martim. É aquilo que a gente fala, as personagens tem muito sentimentalismo, não tem assim uma racionalidade, é levada muito pelas emoções, pelo calor do momento. No entanto que ela lançou uma flechada no Martim, viu o rapaz e já se apaixonou. É coisa assim de filme, que a gente vê e está aqui nas obras românticas. Ok. Essa obra é fantástica. O Lucas já colocou inclusive o link logo abaixo, porque aí a gente, naquela ocasião, falou sobre o José de Alencar e falamos também sobre uma outra obra que nesse exato momento eu não recordo. Mas está lá a conversa nossa sobre esse livro aqui, Iracema, Lenda do Ceará. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis, eu conversei sobre esse livro com o professor Toninho. O professor Toninho falou sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, e esse livro é fantástico. Também nós vamos colocar o link para você, mas vamos lá destacar alguns aspectos. Primeiro aspecto inaugura o realismo, né? Isso mesmo. Essa obra inaugura o realismo no Brasil em 1881. Machado era muito amigo de José de Alencar romântico, e Machado de Assis começa a escrever também na fase romântica, tanto que os seus primeiros textos têm mais um caráter romântico, as suas características, do que realistas. É interessante, né, que a gente fala que Machado de Assis é genial dentro da literatura brasileira. Mas por que ele é genial, ou ele foi genial? Pelas novidades que ele apresentou, que destoavam, vamos assim dizer, de tudo que já foi escrito no Brasil até então. No entanto que seus conterrâneos, né, seus contemporâneos, liam os textos dele e não conseguiam compreender que estava aquela organização, não conseguiam classificar. Se incomodavam então com a estética do texto, isso mesmo, porque estavam acostumados com textos mais semelhantes ao de José de Alencar, ao de Álvares e Azevedo, de Gonçalves Dias. Principalmente na prosa com José de Alencar, que foi o principal expoente do romantismo. E o pessoal começou a ler então Machado de Assis e ficaram maravilhados. Por isso que ele tem essa pompa de genialidade, e de fato ele o é. O que é interessante na sua característica estilística, ele usa da metalinguagem.
O que é a metalinguagem? Eu digo isso para o aluno, é o texto explicando o texto, né? O principal exemplo disso é o dicionário. No dicionário a gente tem palavras explicando palavras. Ou seja, quando eu tenho um romance explicando o próprio romance, eu encontro aí metalinguagem. Machado de Assis faz muito isso. Ele dialoga muito com o leitor, caro leitor, leitor, leitora, ok? Ele tenta expressar um pouco da sua opinião com aquele que está lendo, chamando... Então, de alguma forma, ele conversa com o leitor. Não é uma característica das obras anteriores a ele, né? Não é uma característica recorrente. Isso fica mais contínuo com Machado de Assis. Outra característica interessante que pode cair são as questões da digressão, né? Eu falo assim para os alunos que eu faço muita digressão durante as aulas. Estou explicando daqui... Eu viajo para um outro lugar, começo a discutir alguma questão e depois eu volto. Isso é digressão. Isso é digressão. Eu quebro o enredo. A história está sendo contada pelo narrador, ou então pelo narrador em terceira pessoa, e acaba sendo feito um comentário, sai-se da história e depois se volta. Nesse hiato a gente encontra aí uma digressão. Correto. Okay? São características dessa obra. O que ela discute? Ela discute, eu posso falar, é uma autobiografia, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas começa a falar de como viveu, mas agora isso que é interessante, morto. Quer dizer, é um morto que fala da vida que ele teve. Isso, é um autor defunto e um defunto autor. O que é interessante aqui, Ronaldo, como talvez um ponto interessante e paradoxal do realismo quando a gente fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O realismo fala sobre o quê? A realidade das coisas. E como pode, qual que é o realismo, o que há de real nisso? Né? Um morto falando sobre a sua história, da eternidade, de fora do cenário, você entende? O cenário real. Então já começa aí, é um ponto interessante. Mas mesmo assim a gente acaba dizendo que isso daqui é uma obra realista pela sua estrutura, pela sua objetividade, pela sua racionalidade, pelo seu pessimismo, olhar pessimismo do narrador, pela ironia fina. E aquilo, eu posso falar que... Ele faz críticas aos jogos de interesses, né? Ele é bastante ácido. Com certeza. Ele vai descamando. O analista da alma humana, Machado de Assis, por meio de seus narradores, ele vai mostrando não aquilo que está exterior, mas aquilo que está interior, que está dentro desse homem, dessa mulher, os seus pensamentos, né? Que na verdade ele não quer ajudar o outro, na verdade se ele ajuda é porque há um interesse por trás disso, na verdade ele não é tão bonzinho, mas é muito egoísta, e assim ele vai, mostrando as vilezas e mazelas humanas. Essa edição que a gente tem aqui em mãos, que é da Moderna, ela é bem bacana, porque ela traz várias explicações, inclusive explicações... uma espécie de dicionário ao lado, né, com as palavras que são desconhecidas e também outras explicações. Isso ajuda a leitura do texto, porque o texto machadiano é um texto um pouco difícil, né? Ele faz muitas referências a elementos que, se você não tem um pequeno conhecimento, dificulta a leitura, né? Agora há pouco estava folheando aqui, ele fala assim, ele está lá escrevendo, daqui a pouco ele faz uma citação à Bocage. Se a pessoa não sabe quem é, já fica difícil. Muito bem, inclusive você falou agora uma outra característica do texto machadiano, o uso contínuo de intertextos, intertextualidade, que é essa questão de citar outros temas, outros autores, outros personagens. Inclusive isso caiu no vestibular agora no meio do ano, a questão de um personagem shakespeariano. Então ele faz muito disso, ok? É importante quando a gente pensa na questão de Machado de Assis, inclusive aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que eu falo de novo, né? A gente pode falar de Iracema Memórias e Negrinha, são textos de prosa. Vai cair, caso caiam esses livros, a questão do enredo, né? É interessante saber a história em si. E talvez o examinador, quem fez a prova, cobraria alguns trechos pontuais para, de fato, avaliar quem fez e quem não fez a leitura. Eu acredito que essa é a excelente avaliação. Cruz e Souza, Poesias Completas. Fala um pouquinho sobre esse livro. Isso aqui é simbolismo, né? Simbolismo, né? É interessante, a gente pode falar
que assim como o arcadismo que a gente conversou ontem, o neoclassicismo vai contra o barroco, o simbolismo ele vai contra esse realismo. O realismo começa a olhar a realidade por meio dos olhos da racionalidade, da objetividade. Por isso algumas correntes filosóficas, o cientificismo, o determinismo, o próprio marxismo que a gente viu, o evolucionismo, o darwinismo, seleção natural, todas essas questões, e a lista é grande, começa a olhar o ser humano com os olhos mais da ciência. E o que acontece? Se a gente só vive nessa realidade, é difícil, Ronaldo, porque a realidade é fria, é dura, é cruel. Machuca. O que acontece? Né? Eu lembro muito de uma explicação da professora da UEM, Luzia Tofalini. Ela diz que o homem entrou então em perdição, ok? Perdição por conta dessa dureza que o realismo propõe. Então surge o simbolismo. O simbolismo é o homem voltando a tentar buscar algo espiritual para pedir ajuda, socorro. Alguma transcendência. Isso mesmo. Por isso que uma das características que a gente encontra no simbolismo é a busca pelo transcendente, pelo metafísico, aquilo que está além da física, pela espiritualidade, o misticismo, todas essas questões. Outra característica, perceba que o simbolismo volta então aqui no romantismo, algumas características são bem semelhantes. É a questão da musicalidade. Você acabou de ler um poema de Gonçalves Dias e a gente encontra aqui também alguns caracteres de musicalidade, como a questão da literação, a assonância, uso de onomatopeias. É um texto que, quando lido, você vê e percebe essas questões musicais. Tudo bem, olha só. Finalzinho aqui da obra, né? Longe de tudo. E livres desta vã matéria, longe, nos claros astros peregrinos, que havemos de encontrar os dons divinos e a grande paz sidérea. E aí continua. Olha lá, grande paz, está lá distante, ok? Mas ela existe. Esse homem, né, essa voz lírica, você pode perceber que é um pessimismo, porque ele se vê de fato perdido, ok? Dentro desse meio. Mas ele encontra, ou ele pensa que ele pode encontrar o quê? Auxílio, ajuda, essas questões. Cruz e Souza, é bem interessante a gente lembrar também um pouco da biografia dele. É negro, ok? E no seu tempo, nasceu em Florianópolis. Aqui a gente tem fins do século XIX, início do século XX, o simbolismo. A questão da escravatura, do abolicionismo ainda é muito forte, e as duas ideias, mas a questão do preconceito é fortíssima nesse momento. E ele não consegue viver uma vida profissionalmente bacana por conta da sua cor. Isso é um problema para ele. Tem 4 filhos, os 4 morrem, ok? É casado, a mulher enlouquece. Então você imagina um homem que vida, hein? Em meio a esse cenário. O que acontece? Esse é o tipo de poesia então que ele acaba escrevendo. É uma linguagem difícil às vezes, algumas palavras que você tem que ir lá no dicionário, há um purismo de linguagem, há o que a gente chama de preciosismo, quando você tem, são palavras preciosas mesmo, parece que foi colocada lá de propósito. A gente encontra aqui, há uma preocupação formal, ou seja, enquanto que a gente tem aqui com Gonçalves Dias, que você fez a leitura, por exemplo, aqui em Cruz e Souza é um texto mais rígido, e aqui é um pouquinho mais livre, né? Vamos assim dizer, em relação a Gonçalves Dias. O autor, digamos, aqui atropela algumas regrinhas, aqui não. Aí não, ok? Muito mais metódico quanto à construção das rimas e todo o mais. Ok. Mais algum aspecto que você acha que é importante lembrar de Cruz e Souza? O simbolismo, né? Eu vejo que é recorrente. A UEM gosta de cobrar a obra inicial, muitas vezes, das escolas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, Broquéis, de Cruz e Souza, Missal e Broquéis, publicado em 1883. E aqui é 1881, 1883. Então perceba que muitos períodos literários se sobrepõem. A gente fala em cronologia, eu explico para o aluno, parece que é barroco, ponto. E depois, arcadismo, ponto. Não é assim, né? Elas se entrecruzam, são simultâneas, concomitantemente andam juntos aí. Muito bem. Augusto dos Anjos, vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Nós também discutimos tanto Augusto dos Anjos quanto
Monteiro Lobato. Esse texto aqui, negrinha, nós discutimos também no vestibular de inverno. Então a gente também vai disponibilizar o link para você aqui no comentário desse vídeo que está rolando. Então você que está acompanhando a gente ou vai acompanhar em algum outro momento, né, quem sabe vai assistir a gente no outro momento, e a gente agradece se você estiver assistindo aí, sei lá, na quarta, na quinta, na sexta, não importa, né, tem os links para você dar uma olhadinha também nas discussões mais profundas que nós fizemos, porque aí fizemos com mais tempo, né, sobre essas obras no vestibular de inverno. Vamos falar um pouquinho sobre Augusto dos Anjos, que é então esse período que é chamado de pré-modernismo, que não é necessariamente uma escola literária. Fala um pouquinho para a gente sobre esse texto. Muito bem. A gente tem aqui o simbolismo, como a gente estava conversando, falei para você do parnasianismo, que é uma espécie de realismo. Isso está acontecendo simultaneamente, Ronaldo. Tem um parnasianismo, no mesmo período de tempo, o simbolismo, e nesse mesmo período vai começar também aí o pré-modernismo, que tem início em 1902, a publicação de 2 obras. Como eu disse, é importante saber essas publicações. Eu tenho Canaã de Graça Aranha e Os Sertões de Euclides da Cunha. Em 1902 é publicado e vai até 1922, quando tem a Semana de Arte Moderna. O professor Toninho vai falar sobre isso, que dá início então ao modernismo. É interessante que, é claro, a gente já conversou aqui, não existe receitinha, não se enquadra. Nenhuma escola eu posso falar, olha, é isso, né? Barroco é isso. E a gente vai encontrar uma uniformidade 100% sobre aquilo. Mas a gente vê que no romantismo há um predomínio das características, no realismo, no simbolismo. Agora aqui, no pré-modernismo, não há um predomínio, né? Não há uma receitinha, vou utilizar aqui entre aspas, né? Mas não há um padrão da produção. Eu vejo uma literatura de documento, uma literatura de denúncia, para mostrar aquilo que estava acontecendo, e muitos se sobrepõem de acordo com o contexto histórico. Então, por exemplo, eu tenho o Monteiro Lobato aqui, a gente já leu e já conversou sobre ele. Negrinha, vai falar de uma negrinha que ela acaba falando uma palavra errada, uma palavra ofensiva, e qual que é a tortura dela? Abrir a boca, então a sua senhora vai lá e coloca um ovo quente, cozido, dentro da boca dela e fecha. Isso é uma tortura. Só que isso era muito comum de se acontecer com quem? Os escravos negros da época. Então, por isso, uma literatura de denúncia. Aqui no caso de Monteiro não é denúncia, vamos parar com isso, ok? Mas no sentido de mostrar, de documentar aquilo que acontecia então. Documenta, digamos, uma crueldade que ocorria na época. Para nós, né, é interessante falar isso. Para nós hoje, com os nossos olhos do século XXI, é uma crueldade. Talvez para muitos da época não era normalidade. Assim como para a gente muitas coisas é normal, daqui a um século talvez o pessoal vai olhar para trás, nossa, mas eles pensavam assim, você entende? Mas é isso. Aqui a gente tem Augusto dos Anjos, que já é um nome um tanto assim diferenciado, né? Sim. E Augusto dos Anjos, ele não é nem simbolista, nem parnasiano, mas o que é interessante, né? Ele está ali no meio, como eu falei, ele possui características tanto simbolistas quanto parnasianas, e vamos dizer pré-modernistas, já que ele está nesse período, situado nesse período. Por que parnasiano? É interessante, né? Não está nenhum livro específico, por exemplo, de Olavo Bilac, elencado para cair no paz, mas a gente tem caracteres parnasianos aí. A questão do rigor formal, já que no realismo se preza mais por esse rigor formal, então a formalidade estará aí. O simbolismo há esse rigor formal também estará aqui. O uso de sonetos, há muitos sonetos aí que também são usados no parnasianismo. O preciosismo que a gente se utiliza no simbolismo também estará aí, também do parnasianismo também estará aí. Mas talvez o que eu diria que é único, né, sui generis, dentro de Augusto dos Anjos, seria a questão do seu pessimismo, onde não há nenhuma transcendência para ajudá-lo. No fim das contas, para Augusto dos Anjos, o futuro e o ponto final de chegada, né, como se fosse uma corrida, a vida, são os vermes, ok? É isso que o ser humano vai encontrar quando fechar os olhinhos aqui nesta terra. Morreu, acabou, sem conversa, sem esperanças. Por isso que ele compara muito nós a questão de carbono. Você é um carbono, ok?
a questão da química, o uso de termos biológicos, né, científicos, estará muito presente dentro da obra de Augusto dos Anjos. Ok, características importantes. Aqui nós temos nesta obra uma riqueza fantástica e são vários contos. Vários contos. Vários contos. 17 contos. 17 contos. Não dá para a gente falar sobre os 17 contos, né? Mas aqui a gente já viu do Luiz Felipe essa característica que para nós hoje soa muito como denúncia. Na época, talvez não necessariamente. Mas fala um pouquinho sobre essa obra que reúne 17 contos que são bastante distintos. A maioria termina mal, não tem um final feliz. Mas tem acho que um ou dois aí que escapa. Olha lá, né? Da nossa última conversa, semana passada eu conversei com os nossos alunos aqui também, a gente ficou só nesse livro, conversando sobre os 17, 45 minutos. Só nesse, ok? Por isso que a gente só está fazendo um apanhado aqui, apresentação, né? Superficial para o pessoal. O que é interessante é o que você já talvez resumiu a obra. A obra, em suma, os seus desfechos são tristes. Os personagens morrem de tristeza, morrem por conta da crueldade da vida, por conta da sua percepção da vida que é aberta por alguma razão, por algum sentido. A gente tem Negrinha, que abre aí a coletânea, tem um outro conto também que me toca muito, talvez até mais do que Negrinha. O professor Toninho, talvez, eu acredito que para ele Negrinha é o mais triste, pelas nossas conversas. Talvez eu ache um pouquinho mais triste para mim é o Fisco. Eu tenho um menino lá chamado Pedrinho, ok? E o que acontece? A família dele paupérrima e ele tenta ajudar a família dele para engraxar, sendo engraxate na rua, para conseguir um cruzado, um dinheirinho. O que acontece? Ele vai lá ajudar, ele vai trabalhar e chega um fiscal que o pega e fala assim: está trabalhando de forma ilegal, e vai até a casa dele. Chegando lá, ele pega então um dinheirinho que a mãe dele estava guardando para uma eventual emergência, e o que acontece? Vai embora, o pai de Pedrinho acaba dando uma surra no menino, e o fiscal pega todo esse dinheiro e vai para o bar beber, encher a cara. Você entende? Essa questão que é documentada, uma denúncia daquilo que acontece. Por isso que eu acho muito triste. Mas é claro, tem muita poesia, tem textos assim que eu leio e falo, que coisa linda. Por exemplo, Fitas da Vida, onde a gente vê a questão da confiança que o cego, né, o soldado tem no capitão Bucol, no Major Carlos, são as mesmas pessoas. Ele confia que se ele encontrasse o seu capitão, voltaria a ver, e de fato volta. Mas é interessante a construção desse personagem, como que ele confia inteiramente nesse seu superior. Muito bem, são características dessas obras. Negrinha, então, Monteiro Lobato, mais uma delas que vão estar, né? Essas obras que vão estar na segunda etapa do Paz Uem. Hoje nós conversamos um pouco sobre 7 obras, 4 delas estão, inclusive, com muito mais profundidade nas conversas que nós fizemos para o vestibular de inverno. E essas conversas, inclusive, já estão com os links disponíveis para você nos comentários desse vídeo que você está assistindo. Então é só dar uma olhadinha lá. Nós temos o link para o Zé de Alencar, para o Machado de Assis, para o Monteiro Lobato. Enfim, esses links estão disponíveis para que você possa assistir e ter mais profundidade nessas obras. Luiz, valeu pela conversa. Se tiver algo a respeito desses livros que você gostaria de acrescentar para quem está nos assistindo, fique à vontade. Só queria desejar uma boa prova, né? Principalmente para os nossos alunos, mas também para quem está assistindo e estudou, se dedicou, fez a leitura. Na hora da prova é só ter calma que vai dar tudo certo, ok? Quem planta em tempo devido colherá. Muito bem, esse Luiz Felipe conversou com a gente e você que está acompanhando o vídeo, vai ter novo vídeo, nova live amanhã, nessa quarta-feira, feriado, e aí nós vamos conversar sobre 10 obras com o professor Toninho, nosso diretor-geral, e ele vai destacar as obras que vão cair na etapa 3 do Paz Uem.
como nós vamos dar conta de 10 obras, não tem ideia. Amanhã você vai acompanhar aqui. Bom, eu quero convidar você ainda para estar com a gente, quem sabe, no sábado. Sábado nós teremos uma grande revisão do PAS para todas as 3 etapas, então com salas diferentes, distintas. Se você quer conhecer um pouquinho da nossa proposta e acompanhar essa revisão, é só entrar em contato com a gente, tanto pelo Facebook, também pode ligar para o nosso telefone, enfim, converse com a gente, faça sua matrícula, faça sua inscrição e no sábado esteja aqui no Platão para essa super revisão. Luiz, mais uma vez obrigado, valeu contar contigo. Sempre um prazer estar aqui com você, tá? Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho.